E dizia eu que estamos, assim, em condições de passar à segunda audição desta nossa reunião ao deputado João Ferreira, a quem peço as minhas desculpas por, enfim, ter estado cerca de meia hora a aguardar o seu tempo de intervenção, mas as pequenas indisciplinas no uso do tempo e algumas afinações técnicas levam sempre a algum arrastamento do horário. E para que não percamos mais tempo, e renovando os meus agradecimentos e a minha satisfação por poder voltar ao seu contacto, daria a palavra ao eurodeputado João Ferreira, sendo que tem 10 minutos para introduzir o debate, após o que procederemos da mesma forma. Haverão perguntas de 5 minutos por cada grupo parlamentar, a que o eurodeputado terá igual tempo para responder. Tem a palavra, João Ferreira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, saúdo novamente e saúdo todas as senhoras e senhores deputados desta comissão e, na pessoa deles, a Assembleia da República, pela oportunidade deste debate. Quero agradecer o convite que nos foi feito ao PCP. É um convite para abordar um tema muito amplo e creio que isso se adequa também ao tempo que vivemos. Eu, sem perder mais tempo, passava a alinhar algumas ideias que nos parece essencial destacar. Em primeiro lugar, uma referência muito sucinta à situação vivida na União Europeia pré-pandemia. Ou seja, nós vivíamos na União Europeia, é bom não o perder de vista nesta altura, uma situação que era marcada já por uma desaceleração no plano económico, com uma redução das taxas de crescimento, mais pronunciada na zona euro do que no conjunto da União Europeia. Do ponto de vista social, apesar de termos um desemprego relativamente baixo, há muito que esse desemprego baixo não se traduzia, nem se traduziu numa evolução correspondente positiva dos salários. No plano político-institucional, nós tínhamos uma situação marcada pelo processo de saída do Reino Unido, ou no rescaldo dessa saída, tínhamos uma situação em que se arrastavam vários impasses e contradições, tudo o que respeita ao quadro financeiro plurianual 2021-2027 é bem elucidativo disso. É bom lembrar, as propostas que estavam em cima da mesa eram propostas que cortavam nos recursos, cortavam e cortam nos recursos a afetar a coesão económica e social e, no fundo, redefiniam prioridades no seio do orçamento, diminuindo a importância relativa da coesão e reforçando as ditas novas prioridades, que são muito alinhadas com o que são os interesses dos principais países, das principais economias da União Europeia. A irrupção do surto da Covid-19 vem, do nosso ponto de vista, num quadro que já não era fácil, vem abrir uma nova convulsão na União Europeia, possivelmente duradoura e cujo desfecho é ainda incerto. Eu não vou perder muito tempo com a resposta inicial, mas caracterizando em termos genéricos o que está a ser a resposta da União Europeia à situação que vivemos, diria que estamos perante praticamente um decalque do que foi a resposta à crise que rebentou em 2008. Então, como agora, aquilo que a União Europeia vem dizer é que os Estados devem gastar o que for preciso para fazer face a esta situação. O Pacto de Estabilidade é temporariamente aligeirado. Eu chamo a atenção, não é rigoroso dizermos neste momento que o Pacto de Estabilidade está suspenso. Foi acionada uma cláusula geral de exceção que permite desvios temporários face ao objetivo de médio prazo, ao objetivo orçamental de médio prazo, e isto é diferente de uma suspensão do pacto, porquanto sabemos, isso já aconteceu antes, que este aligeirar temporário acaba depois por ser pago duramente em trajetórias de ajustamento ao objetivo fixado, muitíssimo duras, e não devemos perder esta perspectiva. Além destas medidas de suspensão do pacto, de acionar da cláusula de exceção do Pacto de Estabilidade e de suspensão da legislação relativa às ajudas de Estado, o que é que temos mais? Temos os programas de compra de dívida do BCE, que foram reforçados, e aqui permitam-me, desde já um parênteses. A intervenção de compra de dívida no mercado secundário do BCE teve um papel, teve uma importância no travar da escalada de juros, sobretudo dos países mais endividados ao longo dos últimos anos. Na prática, e vamos ser claros, trata-se de um financiamento indireto, e não é por acaso que a Alemanha o contesta e o está a contestar neste momento. E embora seja um programa temporário,
é suposto ser um programa temporário, mas ele, na verdade, uma vez vencidos os prazos dos títulos, o que está a acontecer na prática é que a situação periclitante, já antes desta crise, estava a obrigar ao prolongamento do programa e, digamos, ao rolar da dívida vencida, o que ia sucessivamente atirando os pagamentos lá mais para a frente. Isto é importante porque algumas propostas que temos ouvido, e eu já vou referir-me a algumas delas, parecem muito distantes e impossíveis no atual quadro institucional, mas não são tão diferentes assim, se olharmos com atenção, daquilo que já neste momento se passa. Fecho parênteses para dizer uma coisa. Apesar do que referi anteriormente, o programa de compra de dívida do BCE no mercado secundário não travou situações de ataques dos mercados aos Estados. Nem deixou que os Estados, não permitiu que os Estados deixassem de estar reféns dos mercados financeiros. Eu chamo a vossa atenção para aquilo que aconteceu nestes últimos meses, entre o final de janeiro e o final de abril, do ponto de vista de evolução dos juros sobre as dívidas soberanas. E para o que foi uma melhoria das condições de financiamento da Alemanha, uma descida dos juros, que neste momento estão negativos, da dívida alemã, e uma subida de praticamente toda a periferia, uma subida dos juros de Portugal, da Itália, da Espanha, uma subida mais ou menos pronunciada, devo dizer. Ou seja, são dados que evidenciam uma coisa. Na zona euro e particularmente nas situações de crise, não acabou o aproveitamento dos mercados da situação mais frágil em que estão os países da periferia da zona euro e particularmente Portugal. Mesmo a bazuca do BCE não impede que nesta intermediação os mercados vão ganhando recursos que poderiam ficar do lado dos países que estão a enfrentar mais dificuldades. Eu lembro-me das afirmações que há não muito tempo o Primeiro-Ministro fez sobre a forma como a crise do euro demonstrou que a Alemanha tinha um bónus no euro. Ora, esta realidade que estamos a viver neste momento demonstra a evidência que esse bónus aí está, continua a existir. A Alemanha está a melhorar as condições de financiamento à custa da periferia e a questão que esse bónus continua a ser pago essencialmente pelos trabalhadores dos países da periferia do euro e a questão que nos temos que colocar é até quando vamos permitir que este bónus continue. A situação também aponta para um novo aumento do peso da dívida no produto destes países. As previsões que foram divulgadas anteontem apontam para que toda a evolução verificada, toda a redução verificada nestes últimos anos, por exemplo, em Portugal, seja pura e simplesmente anulada este ano. As outras respostas da União Europeia à crise, para além do programa de compras. Temos um conjunto de propostas legislativas que foram aprovadas no Parlamento. Não vale a pena perder muito tempo com isto. Trata-se, no essencial, no que toca aos fundos estruturais, de reprogramação de verbas. Não há verbas adicionais, é dada alguma flexibilidade aos Estados para reprogramarem verbas. Não vou perder muito tempo também com os instrumentos que saíram do Eurogrupo, confirmados depois pelo Conselho Europeu. Até já falaram nisso na audição anterior e, portanto, são instrumentos baseados fundamentalmente no endividamento e num endividamento em condições até piores do que aquelas que neste momento estão a ser oferecidas pelos mercados, por exemplo, no que se refere à linha do Mecanismo Europeu de Estabilidade. Poderei dizer mais alguma coisa de específico, se houver interesse nisso, depois sobre o SUR e sobre o programa do Banco Europeu de Investimento. Queria dizer-vos alguma coisa, de forma rápida, sobre o que têm sido as propostas do PCP. Seja no quadro, que são propostas a dois níveis. Portanto, propostas que são de fundo e que procuram encontrar soluções de fundo para problemas que são também de fundo e que são problemas estruturais, mas que são, ao mesmo tempo, propostas que, no contexto atual, não abdicam de pequenas melhorias que, ainda que pequenas e limitadas no seu alcance, poderiam ser úteis a Portugal. Por exemplo, interviemos ativamente em toda a discussão dos instrumentos legislativos, das propostas legislativas da Comissão Europeia para flexibilizar mais a utilização dos fundos estruturais, reforçar alguns desses fundos, o FEDER, o Fundo de Coesão, o Fundo de Assistência às Pessoas Carenciadas, o Fundo Europeu das Pescas e dos Assuntos Marítimos, garantindo uma maior flexibilidade na gestão de verbas que estão por executar e, portanto, não faz sentido que haja dificuldades de execução de determinados programas, estando nós a precisar neste momento tanto de recursos. Eles não são muitos, mas tudo o que possamos utilizar ajuda nesta altura. Temos depois também, como eu dizia, propostas mais de fundo. E aqui permitam-me um alerta. Não vale a pena, quer dizer, vamos acabar com esta separação entre o que é o orçamento e o que é o plano de recuperação que aí venha, qualquer que sejam os seus contornos e o seu conteúdo. Nós temos que encarar o conjunto.
o plano de recuperação e o quadro financeiro plurianual. E os critérios de apreciação a um e ao outro devem ser os seguintes, ou pelo menos entre os critérios devem estar 3 básicos. Em primeiro lugar, quanto é que Portugal vai receber, não é em 2 ou 3 anos, é nos próximos 7 anos. Isto para evitar sermos enganados por aquelas soluções, ou ditas soluções, entre aspas, tiram de um para meter no outro e depois a gente pensa que ganha alguma coisa, mas vai perder mais à frente. E, portanto, o horizonte de apreciação devem ser 7 anos. Quanto é que Portugal vai ganhar nos próximos 7 anos? Devemos descontar a isso, obviamente, aquilo que Portugal vai contribuir para esses instrumentos e, fundamentalmente, para o orçamento da União Europeia, sabendo que essa contribuição vai aumentar, e depois temos que comparar esse recebimento de verbas nos próximos 7 anos com aquilo que recebemos no atual quadro financeiro plurianual e nos anteriores, tendo presente que o que a situação nos demonstrou ao longo destas últimas 2 décadas é que os recursos devotados à coesão não impediram, em termos globais, e numa apreciação global de conjunto destas 2 décadas, fenómenos de divergência no seio da zona euro e da União Europeia. E, portanto, temos defendido um reforço expressivo do orçamento da União Europeia, um reforço que deve ser baseado fundamentalmente nas contribuições nacionais. Porquê? Porque elas são necessárias, eu diria imprescindíveis, para assegurar a função redistributiva que o orçamento deve ter, e sem função redistributiva não há coesão económica e social. E atenção, as contribuições nacionais, creio que houve aí uma ideia errada a este respeito, são recursos próprios da União Europeia. Já sei que estou a atingir o tempo, uma última referência para uma outra proposta que o PCP fez, e era esta que eu diria que não é tão distante assim de uma situação parecida com a que já temos neste momento, que era, no período que vivemos excepcional, devem ser equacionadas a possibilidade de anulação da fração da dívida soberana emitida pelos Estados durante este período que esteja na posse do BCE. Ou seja, nós temos que compatibilizar soluções que garantam o acesso a financiamento com soluções que evitem a escalada do peso da dívida no produto de países como Portugal, com tudo o que daí pode advir de dificuldades, sobretudo numa União Europeia caracterizada ainda pela ausência de mecanismos de solidariedade. E, portanto, a anulação da fração da dívida correspondente, que esteja na posse do BCE, correspondente aos títulos emitidos neste período de necessidades excepcionais, era uma solução que permitiria compatibilizar estes 2 objetivos e que não está tão distante daquilo que é o atual funcionamento do programa de compra de dívida no mercado secundário, como possa parecer à primeira vista, e deixo outras questões para a resposta às perguntas que me irão fazer. Muito obrigado, Sr. Deputado. O minutinho extra de que beneficiou foi o bónus para compensar a meia hora que teve que aguardar para entrar nesta nossa reunião. Direi agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que, segundo me fui informado, usarão da palavra as senhoras deputadas Isabel Rodrigues e Cristina Moreira. Portanto, a senhora deputada Isabel Rodrigues tem a palavra, cabendo o tempo remanescente até aos 5 minutos, à senhora deputada Cristina Moreira. Tem a palavra, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Quero também cumprimentar o Sr. João Ferreira, tendo-lhe a disponibilidade para estar connosco a discutir questões que são tão importantes que atravessa, e agradecendo-lhe desde já os contributos e as reflexões que deixou na sua primeira intervenção. Relativamente à preocupação pertinente, aliás, que manifestou relativamente à resposta europeia à crise, eu lembrava que o primeiro-ministro português muito cedo tomou posição quanto a esta matéria, dizendo precisamente que não se podia repetir o que aconteceu na crise anterior, de os Estados serem convidados a realizar necessárias a fazer e depois com políticas que deram péssimos resultados. Gostaria também de partilhar com o Sr. Deputado a nossa preocupação, que aliás já temos manifestado em diversas ocasiões, com a proteção das dívidas soberanas, sendo o nosso
o nosso entendimento de que este deve ser um eixo prioritário de intervenção, a par também da proteção do emprego e do rendimento. E dizer também que achamos que o fundo de recuperação, que bem sabemos que está integrado no tal teto do quadro financeiro plurianual, não pode esquecer, como aliás o senhor deputado referiu, as assimetrias pré-existentes, e eu acrescentaria também aquelas que se agudizaram ou as que se manifestaram por efeitos da crise adveniente da pandemia, porque é importante que as políticas que venham a ser desenvolvidas acautelem o agravamento das desigualdades entre os Estados, mas também o agravamento das desigualdades entre as suas regiões. E chamava aqui a atenção para uma realidade muito particular, que são as regiões ultraperiféricas e que viram a sua situação ainda mais desafiada com a situação da pandemia e com as medidas que tiveram que tomar. Este é um momento em que a partilha, a maior solidariedade exige um reforço do pilar social da União Europeia e exigirá talvez também mais Europa. Eu perguntava ao senhor deputado se podia explanar um pouco mais a posição do PCP relativamente à distribuição dos recursos do Fundo de Recuperação, sabendo nós que ele ficará enquadrado dentro, ou tudo indica que ficará enquadrado dentro do quadro financeiro plurianual, e se partilha das preocupações que a senhora deputada Marisa Matias manifestou relativamente ao papel do Parlamento Europeu no processo de construção do quadro financeiro plurianual. Obrigada, senhor Presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Dou agora a palavra à senhora deputada Cristina Moreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que dispõe de 2 minutos e meio para formular questões ao senhor eurodeputado João Ferreira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e em especial o deputado João Ferreira pelo facto de estar aqui connosco e realmente ter explanado muito bem toda uma situação que nós neste momento estamos bastante atentos, mas que eu julgo que todos nós conseguimos perceber que há muito ainda a discutir e está muita coisa em cima da mesa. Eu colocava se calhar aqui continuava um pouco no discurso da minha colega da Isabel Rodrigues e, independentemente de nós termos aqui o quadro financeiro plurianual e o fundo de recuperação, que sabemos que vai ter que ser reforçado, eu perguntava ao Sr. Deputado se podia falar um pouco mais em 2 questões díspares. Uma que tem a ver com o desenvolvimento económico e que tem a ver com a futura industrialização da Europa. No caso de Portugal, nós neste momento estamos a fazer um esforço para nos posicionarmos. Se nos podia dizer se realmente acha que as vantagens que Portugal aponta neste momento são realmente vantagens para o PCP. Estou a falar das questões ligadas, por exemplo, a algumas áreas ligadas à ciência, ligadas aos equipamentos de proteção individual. Estou a falar no setor do vestuário e do calçado, que está neste momento a posicionar-se, mas também estou a falar dos setores, por exemplo, da indústria automóvel e de alguma indústria já de ponta, sobretudo na parte do apoio à ciência, que tem sido realmente esse também um setor muito importante para nós. Depois também a vantagem do facto de nós termos tido uma salvaguarda das pessoas no âmbito deste combate ao Covid, e se isso realmente provou que Portugal, para além de ser um país bonito e um país bonito para visitar, que também tem condições de assegurar melhor um parque empresarial mais seguro, com mais capacidade para dar respostas mesmo em situação de crise. E também a questão das qualificações dos recursos humanos, ou seja, se no âmbito de todos esses apoios, todo aquilo que serão os pacotes que estarão dentro do Fundo de Recuperação, se acha que realmente aquele que estará para os recursos humanos, sobretudo para a formação, pode de alguma forma contribuir para eliminar alguma pobreza que ainda temos nos nossos países, uns mais, outros menos, mas se pode haver aqui algum plano de combate à pobreza a nível da União Europeia, sobretudo para as populações que estão neste momento mesmo em situação de risco e situação grave, como o caso dos refugiados e outras minorias, mas também naquilo que é vontade dos ministros do
do âmbito da intervenção social, de termos um rendimento mínimo para todas as pessoas, para todos os países da Europa. O que é que realmente o Partido Comunista Português acha desta medida e se acha que é uma forma de nós também nivelarmos o resto dos países por um exemplo que é um exemplo de Portugal, o facto de termos um rendimento social de inserção já há muitos anos. Muito obrigado. Funcionário, que é uma boa prova de intervenção social. Muito obrigada, Sr. Presidente, e mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado, Senhora Deputada. Dou de imediato a palavra ao Sr. Eurodeputado João Ferreira para responder. São todas interessantes as perguntas. Receio é ter pouco tempo para lhes responder a todas, como era necessário. Fundo de recuperação, insisto, não separemos o fundo de recuperação do orçamento. E do fundo de recuperação interessa, sobretudo, o que desse fundo venham a ser subvenções, porque quanto ao resto nem vale a pena neste momento estarmos a considerar. E do orçamento interessa, sobretudo, o que venha a ser política de coesão, ou seja, fundos estruturais e de coesão, ou seja, aquilo que de facto nós podemos garantir à partida que vai estar à disposição dos Estados-membros para poderem utilizar. O resto de gestão centralizada é muito mais difícil, não é que não mereça uma consideração, merece, mas eu situava num outro plano. Portanto, eu há pouco dizia, primeiro critério, quanto é que Portugal vai receber destes dois instrumentos, fundo de coesão, orçamento e fundo de recuperação. Segundo critério para a apreciação deste conjunto. Como é que as verbas vão ser distribuídas pelo conjunto dos 27? Porque uma coisa é elas serem distribuídas numa perspectiva de coesão, quem mais necessita leva proporcionalmente mais, e outra coisa é serem distribuídas numa lógica, por exemplo, tem sido muito referido, de plano Marshall, em que o fundamental dos recursos é muito concentrado nos principais países, nas principais potências industrializadas. E isto leva-me a uma outra questão que foi suscitada pelas senhoras deputadas, que é o terceiro critério da aferição imprescindível, que é: como é que estas verbas vão poder ser utilizadas? E aqui é fundamental uma coisa, é fundamental, sobretudo no contexto que vivemos, a sua adequação, a adequação da utilização dessas verbas na regulamentação, quer da política de coesão, quer do fundo de recuperação. É fundamental que essa utilização possa ser feita de acordo com as prioridades e as necessidades de cada Estado-membro, que serão muito diferentes. As necessidades que se colocam no plano da reindustrialização num país como Portugal, como compreenderão, serão muito diferentes das que se colocam para um país como a Alemanha. E há um perigo para Portugal, que é já visível, que é o seguinte: os objetivos destes instrumentos estarem alinhados não com o interesse de cada país, mas com um suposto interesse geral que tende sempre a ignorar as especificidades e as necessidades de países como Portugal para ir ao encontro das necessidades, das especificidades dos objetivos de países, nomeadamente que são as potências mais industrializadas neste momento da União Europeia. E, portanto, sim, todas as áreas que foram referidas, industrialização, combate à pobreza, desigualdades, o próprio rendimento mínimo, são áreas que devem poder ser apoiadas a partir dos instrumentos da política de coesão. Agora, deve ser garantido nesses instrumentos a flexibilidade suficiente para permitir uma adequação às necessidades de cada Estado-membro. Quanto à questão que foi suscitada também do papel do Parlamento Europeu, eu aqui não aconselhava grandes expectativas. Em primeiro lugar, porque a proposta do Parlamento Europeu que está em cima da mesa para o quadro financeiro plurianual, e aqui divirjo de algumas opiniões que já foram expressas, não é tão boa para países como Portugal quanto isso. Na situação atual não nos chega não cortar na coesão. Vamos ser claros. Nós temos recursos da coesão neste momento que demonstraram ser insuficientes para travar uma dinâmica de divergência no seio da zona euro e da União Europeia em geral. E, portanto, se o que temos não chegou para travar a divergência, temos que reforçar o que temos. E, portanto, desse ponto de vista, a proposta do Parlamento Europeu fica aquém do que era necessário. Mas, mais do que isto, há um histórico que nos mostra que o Parlamento Europeu, e o Sr. Presidente como eu, conhecedor desse histórico, que o Parlamento Europeu, aparecendo quase sempre com propostas mais ambiciosas de quadro financeiro no que toca ao quadro financeiro plurianual, mais tarde ou mais cedo acaba sempre por convergir, infelizmente, com o que são as propostas do Conselho. O movimento é sempre da aproximação do Parlamento ao Conselho e não do Conselho ao Parlamento. Isto também é fácil de perceber. As maiorias que existem no Parlamento reproduzem as maiorias nacionais e estas determinam a composição dos governos. E, portanto,
quase sempre, gostaria que fosse diferente, mas no passado o Parlamento foi sempre muito mais uma caixa de ressonância do Conselho, ainda que tenha feito voz grossa em vários momentos, e não menospreza a importância de o continuar a fazer, apesar de tudo. Mas não depositava muitas esperanças aí. Agora, o quadro financeiro plurianual continua a ser decidido por unanimidade. E este é um instrumento fundamental de defesa do interesse nacional, mas quem o pode utilizar é o governo português à mesa das negociações. Pode e deve utilizar. Muito obrigado, João Ferreira, pela sua interessante intervenção. E dou agora a palavra, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Sérgio Marques, e também antigo eurodeputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Suponho que me estão a ver e a ouvir. Gostaria de o cumprimentar também todos os deputados integrantes da Comissão dos Assuntos Europeus. Uma saudação especial para o nosso convidado, o eurodeputado João Ferreira. Eu gostaria de começar por expressar a minha preocupação acerca da ameaça com que está confrontado o mercado interno. De facto, na sequência da crise pandémica, como sabemos, houve uma flexibilização das medidas do funcionamento do mercado interno, nomeadamente ao nível das ajudas de Estado, e os Estados naturalmente começaram a despender montantes extremamente avultados de ajudas, nomeadamente às suas empresas. Calcula-se que mais de 1,8 bilhões de euros foram já despendidos em ajudas de Estado nos novos moldes pós-crise pandémica. Ora, esta situação pode provocar uma ameaça grave à integridade do mercado interno e ao funcionamento da concorrência no mercado interno, porque, como sabemos, as ajudas de Estado vão variar em função do poderio económico e financeiro de cada um dos Estados-membros. E, como sabemos, Portugal tem condições limitadas do ponto de vista orçamental e económico para auxiliar as suas empresas. A questão que eu coloco ao Sr. Deputado João Ferreira é como é que vê esta situação de desfuncionamento do mercado interno, de desregulação da concorrência, nomeadamente com a possibilidade de as empresas sediadas nos países com maior capacidade orçamental e económica ganharem claras vantagens competitivas, nomeadamente sobre as empresas dos países da periferia sul da União Europeia. Esta era a minha primeira preocupação. Uma segunda preocupação tem a ver com a recente decisão do Tribunal Constitucional Alemão. Aliás, o Sr. Deputado João Ferreira fez referência na sua intervenção inicial a esta decisão, que pode ser, de facto, bastante problemática, porque pode vir a condicionar seriamente a intervenção do Banco Central Europeu nesta situação crítica. E esta intervenção do Banco Central Europeu é extremamente decisiva, porque de facto tem um papel de estabilização dos juros que é crucial. Ainda assim, como também o deputado João Ferreira referiu, há uma clara discrepância entre os juros com que se financiam diferentes países da União Europeia, com um claro favorecimento para a Alemanha, mas tão preocupante quanto isso é também o facto de as taxas de juros da dívida pública acabarem por contagiar as taxas de juros com que as empresas e a economia privada se financia, e também aqui termos claras distorções ao funcionamento do mercado interno, com as empresas, nomeadamente alemãs, a serem claramente beneficiadas face às empresas que estão sediadas em países do sul da União Europeia. Como é que o Sr. Deputado, que dá muita relevância aos aspectos da soberania nacional, vê esta decisão do Tribunal Constitucional Soberano Alemão,
que pode vir a ser, de facto, bastante problemática no atual quadro de funcionamento do mercado interno. Por último, Sr. Presidente, permita-me que chame aqui um pouco a brasa à minha sardinha e coloque a questão das regiões ultraperiféricas na atual crise pandémica. São regiões que, como sabemos, têm uma especial vulnerabilidade, elas apresentam ainda uma maior fragilidade na atual situação crítica que vivemos, até porque muitas destas regiões, como é o caso da Madeira, dependem substancialmente de atividades como o turismo e estão absolutamente dependentes no seu acesso do transporte aéreo. Ora, o turismo, o transporte aéreo são das atividades económicas mais impactadas pela crise e com uma perspectiva de recuperação mais lá para o fim da crise. E neste quadro é extremamente preocupante para as economias das regiões ultraperiféricas estarem confrontadas com esta situação. Até porque, no que se refere às perspectivas de retoma do transporte aéreo, fala-se, por exemplo, há já uma portaria estabelecida pelo governo português no sentido de limitar a lotação dos aviões em 1/3. Parece que há uma orientação diferente por parte da Comissão Europeia. Gostava também de ouvir a opinião do Sr. Deputado João Ferreira sobre esta questão, até porque é membro da Comissão de Transportes do Parlamento Europeu. Para as regiões ultraperiféricas é extremamente importante que os custos do acesso por parte dos passageiros à Madeira, aos Açores, não sejam encarecidos. Ora, uma medida que vai limitar a lotação vai ter, claro, consequências em termos de um aumento da carestia do transporte aéreo e de uma dificuldade de acesso a estas regiões, e isso pode ser extremamente problemático. E eram as 3 preocupações que gostaria de deixar aqui expressas na minha intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas pertinentes questões que acaba de colocar e ficamos expectantes de ouvir a reação do Sr. Eurodeputado João Ferreira. Tem a palavra, por favor. Obrigado e obrigado também pelas questões que tentarei responder dentro do prazo, do tempo que me é concedido. Há uma questão muito importante que o Sr. Deputado mencionou. De facto, esta crise apanha os Estados-membros, sobretudo tendo em conta o tipo de resposta que a União Europeia lhe deu, que é o cada um por si, apanha-os com capacidades muito diferentes de fazer face às necessidades. E isso tem uma consequência, que é o processo de passagem por este período ir agravar desigualdades pré-existentes. Há um ensinamento que a gente também, apesar de tudo, tem que tirar destes momentos. É que a flexibilidade de regras é sempre possível. Ou seja, a legislação, as regras, as determinações da União Europeia nunca são escritos em pedras sagradas. Quando necessário, elas têm flexibilidade. Quando necessário, são suspensas, seja o que se refere à lei das ajudas de Estado, seja à legislação das ajudas de Estado, seja no que se refere ao Pacto de Estabilidade. A questão é essa flexibilidade nem sempre exige para defender os mesmos tipos de interesses. Mas o que um país como Portugal tem que dizer é que se serve para determinadas coisas, tem que servir para outras. Dito de outra forma e para ser mais claro, se serve para defender interesses de alguns países, tem que servir também para defender interesses de países com necessidades diferentes dos primeiros. O mercado único, e de acordo que a situação atual seguramente irá introduzir dificuldades e, digamos, bloqueios no funcionamento do mercado único. Colocam-se questões de integridade desse mercado único, sem dúvida, mas algumas das questões já eram pré-existentes, nomeadamente aquela que foi referida pelo Sr. Deputado, que tem que ver com as condições de financiamento das diferentes economias, que já são diferentes. Ou seja, a livre concorrência no mercado único, sendo livre, nunca foi uma concorrência entre iguais. E também nunca foi completamente livre no sentido em que sempre teve disposições que ajudaram a favorecer uns em detrimento de outros. Mas isso é uma preocupação. Agora, o mercado único é uma fonte de divergência, se quisermos. Existem contas feitas pela Comissão Europeia que são muito interessantes
que mostram o benefício que cada país retira do mercado único. E é interessante olhar para isso, sobretudo num contexto em que estamos a negociar um quadro financeiro plurianual, porque o melhor argumento que o país tem para exigir um reforço da política de coesão está naqueles dados, que mostram claramente como os países, Alemanha e satélites, aqueles que mais têm oposto a mecanismos de solidariedade no seio da União Europeia, são os grandes beneficiários do mercado único. E já agora das políticas comuns também, ou de várias das políticas comuns. E, portanto, nós temos que ter presente isto tudo e exigir, quando necessário, disposições também no que se refere ao funcionamento do mercado único, que defendam as especificidades de países como Portugal. Sim, o Sr. Deputado disse, e é verdade, o PCP atribui uma grande importância a questões de soberania, designadamente no plano da produção. Nós temos que garantir, na discussão, que necessariamente estará em curso, que estará em cima da mesa nos próximos tempos, condições de proteção e de garantia de possibilidades de desenvolvimento aos setores produtivos nacionais, que não tiveram ao longo dos últimos tempos, por via também, não só, mas também do funcionamento do mercado único e de políticas comuns que estão muitas vezes enviesadas a favor dos interesses dos grandes países. E, portanto, nós temos que garantir neste processo que se há flexibilidade para umas coisas tem que haver para outras e não podemos abdicar de medidas inteligentes, pontuais, se necessário, circunscritas, mas bem circunscritas, de defesa inteligente dos setores produtivos nacionais. E isto coloca em cima da mesa também a importância da discussão das políticas comuns que aí há de vir. O problema da soberania é quando... Não é um problema, isto é, não, o Sr. Deputado pareceu-me que assinalou aí os problemas que trazia a outros países o exercício pela Alemanha da sua soberania. Quer dizer, se todos exercessem por igual a sua soberania, esses problemas deixavam de existir, não é? Em grande medida. O problema é que o Tribunal Constitucional Alemão diz aquilo que a União Europeia pode ou não pode fazer. E a União Europeia diz a Portugal aquilo que o país tem de fazer, independentemente do que sejam as disposições da sua Constituição e do seu Tribunal Constitucional, aliás, como vimos num período não muito recente, durante a intervenção da Troika no país. E, portanto, é esta desigualdade de base que nos causa problemas e é ela que torna tão necessário nós exercermos também a nossa soberania de variadas formas. Algumas já me referi, outras espero ter a ocasião de me referir ainda a elas, porque não são menos importantes, pelo contrário do que aquilo que já disse até aqui. RUPs, regiões ultraperiféricas, Sr. Deputado, são também, antes de mais dizer-lhe que são também a nossa sardinha. O Sr. Deputado estava a puxar a brasa à sua sardinha. No Parlamento Europeu temos, na nossa intervenção, sempre uma preocupação muito grande de defesa dos interesses das regiões ultraperiféricas. Eu creio que e concordo no essencial com aquilo que o Sr. Deputado disse relativamente aos constrangimentos que pesam sobre estas regiões no plano dos transportes. Noutros planos também, mas os transportes são um fator crítico, não apenas do ponto de vista dos transportes de passageiro, mas também de mercadorias e da possibilidade de acesso a mercados em condições de valorização da produção destas regiões. Eu creio que esta seria uma boa oportunidade para Portugal procurar avançar naquilo que é uma proposta do PCP de há muito tempo, temos-nos batido por ela no Parlamento Europeu, que é a criação de um programa POSEI Transportes. Ou seja, não apenas contrariar um caminho que tem havido de desvalorização do POSEI, e que passou, por exemplo, pela eliminação do programa POSEI Pescas, integrando num FEAMP, com prejuízo para as regiões ultraperiféricas, mas indo além disso e procurando, por exemplo, no domínio dos transportes, reconhecendo as especificidades e os problemas estruturais destas regiões, garantir um apoio específico ao funcionamento de ligações de transportes, para passageiros e para carga, que possa valorizar não apenas a circulação da população. O seu raciocínio. Vou concluir. Não apenas a circulação de população entre as RUPs e o continente, mas também a circulação de carga e de mercadorias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não quis interrompê-lo, apesar de ter ultrapassado o tempo, pela importância do raciocínio que estava a expor. Dou agora a palavra ao Bloco de Esquerda, que me informou que pretende repartir o tempo de intervenção pelas senhoras deputadas Fabíola Cardoso e Beatriz Dias. Dou assim, em primeiro lugar, a palavra à senhora deputada e vice-presidente Fabíola Cardoso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as pessoas, os presentes, e agradecer a presença do deputado João Ferreira, do Partido Comunista Português, não só pela presença, mas principalmente pela comunicação, pela apresentação com que nos brindou e pela maneira muito esclarecedora como tem vindo a responder a algumas das questões às questões que já foram colocadas e que vão no sentido também de algumas das preocupações do Bloco de Esquerda.
Atualmente a Europa tem mais de 113 milhões de pessoas em risco de pobreza e exclusão social e 25 milhões de crianças que vivem abaixo do limiar de pobreza. Torna-se necessário adotar medidas urgentes para evitar o aumento deste número e contribuir para a sua redução. Para isto, precisamos de um sistema comum de rendimento mínimo que permita combater a pobreza e a exclusão social numa perspectiva ambiciosa e integrada. Estas frases que acabei de proferir não são minhas, não são de nenhum deputado ou eurodeputado do Bloco de Esquerda, são uma citação integral de um artigo que foi publicado hoje na imprensa portuguesa e estrangeira, assinada por 3 ministros de 3 governos europeus, a saber, a Ministra do Trabalho e Segurança Social portuguesa, Ana Mendes Godinho, o Vice-Presidente do Governo de Espanha e Ministro dos Direitos Sociais, Pablo Iglesias Torreón, e a Ministra do Trabalho e Políticas Sociais da Itália, Núncia Catalfo. Isto seria uma impossibilidade, juntar estes 3 países em particular numa atitude política, pública, em relação a um tema que, já constando do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, não recolhia uma abrangência social. E isto mostra-nos que, desta terrível situação que enfrentamos, também surgem possibilidades, também surgem a possibilidade de mudar. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Eurodeputado como é que vê, do seu ponto de vista privilegiado, a nível do trabalho que desenvolve no Parlamento Europeu, a possibilidade de este novo equilíbrio de forças que é manifestado aqui ter eco nas estruturas europeias, nomeadamente no Parlamento Europeu, mas também na Comissão e no Conselho. Ou seja, é possível aproveitar esta situação para, de facto, não só flexibilizar ao interesse de algumas das regras, mas para, de facto, nos atrevermos a uma verdadeira mudança de paradigma na atuação e na organização interna das próprias estruturas europeias. Teremos a capacidade, é expectável haver esta capacidade para mudar alguns dos paradigmas base da organização europeia. Se for possível, será que isto era alargável a 2 outros tópicos só que gostaria de deixar aqui, nomeadamente, já foi falado aqui, a necessidade de financiamento próprio do orçamento da União, por exemplo, através da taxação de grandes transações financeiras ou, por exemplo, da taxação dos gigantes do digital. Teremos a capacidade de avançar para estas novas soluções, por exemplo, também a nível de política fiscal. Será agora o momento para colocar em cima da mesa a necessidade de uma justiça fiscal que impeça as situações lamentáveis a que assistimos, com países inteiros a fazerem do dumping fiscal uma forma de vida e de estar dentro da União, ainda por cima, depois atrevendo-se a comentar, como fizeram, a situação de outros países. Eram estas as perguntas que gostaria de deixar ao Sr. Eurodeputado. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à deputada Beatriz Dias para continuar a formular as questões em nome do Bloco de Esquerda, chamando contudo a atenção de que dispõe de 1 minuto e 10 segundos. Pois, era o que eu ia perguntar. Olha, muito obrigado, Sr. Presidente. Então vou tentar ser muito rápida, agradeço a presença do Eurodeputado João Ferreira. Vou fazer 2 perguntas, uma tem a ver com a solidariedade entre os países europeus. E nós vemos que há uma narrativa que é construída que cria uma hierarquia entre os países europeus aos países frugais, que são os países responsáveis, que cumprem, ou seja, que decidem o que é que os outros países podem ou não podem fazer, e tem um impacto bastante grande na forma como está a ser definido este pacto, este programa de recuperação. E aqui os frugais muitas vezes são muito beneficiados por impostos que os outros países não recebem diretamente nos seus países. Portanto, eu gostava que falasse um bocado sobre isso. E outra questão que vou colocar muito rapidamente tem a ver também, mais uma vez, com a solidariedade, mas isto com a solidariedade
entre os países europeus na forma como acolhem refugiados e nas estratégias que são implementadas, que define uma fronteira, coloca esta Europa como uma fortaleza que impede o acesso de pessoas que vêm de territórios ou de situações de guerra, de situações de conflito, para o território europeu, e a forma como são recebidas e a narrativa que é construída sobre a Europa e a supremacia económica da Europa e depois como é que esta narrativa é usada dentro dos próprios países europeus para criar divisões, para levar ao crescimento de partidos de extrema-direita, criminalização da imigração. Portanto, e são estas as questões que eu gostava, que são as minhas preocupações, que eu gostava de colocar e ouvir a sua opinião relativamente a elas. Muito obrigado, senhora. Tenho muito mais tempo. Muito obrigado pelo generoso minuto de que pôde desfrutar. Obrigado, dou a palavra de seguida ao deputado João Ferreira para responder às questões formuladas pelo Bloco de Esquerda. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez as questões e peço antecipadamente desculpa, porque elas são novamente todas interessantes, mas não é possível responder-lhes devidamente no pouco tempo que tenho. Tentarei ainda assim fazer-lhes referência, nem que seja telegráfica. Pobreza e risco de pobreza, de facto, naquela caracterização que eu há pouco fiz da situação na União Europeia pré-pandemia, é um elemento importante a ter em conta. Nós temos, mesmo antes desta situação que estamos a viver, níveis preocupantes de pobreza e de risco de pobreza, que não recuperaram totalmente da crise que rebentou em 2008 e, portanto, é necessário olhar a essa situação. Do ponto de vista da questão que foi aqui trazida do rendimento mínimo, já tinha sido trazida há pouco, nós temos sido favoráveis ao desenvolvimento de mecanismos deste tipo. Durante muitos anos a deputada Hilda Figueiredo foi relatora no Parlamento Europeu de um relatório que sucessivamente se foi produzindo sobre a instauração de um sistema de rendimento mínimo garantido como instrumento de combate à pobreza e, portanto, sem dúvida que vemos este tipo de instrumentos com bons olhos. Devo fazer um alerta relativamente a algumas questões relacionadas com o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e com algumas disposições que têm vindo a ser propostas ao abrigo deste pilar. Estou a pensar, por exemplo, na questão do salário mínimo, em que a Comissão Europeia veio com propostas a integrar neste pilar europeu relativamente ao cálculo dos salários mínimos nos vários países que a serem aplicadas levariam a salários mínimos em Portugal mais baixos do que aquele que temos e que já é, e penso que concordarão que já é baixo, ou seja, nem todas as propostas que nos são feitas com uma etiqueta social têm um real conteúdo social. Era para isto que vos queria alertar. Mas quanto à questão do rendimento mínimo, sem dúvida. Quanto à questão, que só por si dava todo um debate, que aqui trouxe a deputada do Bloco de Esquerda, a primeira deputada que interveio, nós temos, eu diria, eu talvez resumisse assim a resposta. Nós neste momento temos de lutar empenhadamente por mudanças na Europa. Nesse processo, que deve partir de uma defesa firme dos interesses nacionais, mas sem esquecer que esses interesses nacionais convergem com os interesses de outros países, sobretudo que enfrentam dificuldades semelhantes às nossas. E neste processo não devemos procurar alianças por essas mudanças que se impõem, e algumas delas passam por áreas que foram referidas na intervenção da senhora deputada. Mas devemos fazê-lo tendo os pés assentos no chão, sem visões idealistas no sentido de visões que tenham uma falta de apego à realidade e sobretudo, não devemos, lutando empenhadamente por essas transformações, não podemos ficar maniatados, parados, bloqueados, caso essas soluções não apareçam. E temos de procurar, se não conseguimos por umas vias, temos de procurar por outras vias essa defesa daquilo que é necessário fazer-se, no plano social, no plano económico, e é por isso que temos que pensar para lá do quadro que é o que é, para lá da relação de forças que é na União Europeia, que impede, em termos práticos e realistas, muito daquilo que era necessário fazer-se. E nós, ao mesmo tempo que temos que lutar por uma outra relação de forças, diferente, não podemos ficar de braços baixos sem fazer aquilo que no plano nacional nós podemos fazer para contrariar determinados caminhos que estão a ser feitos ao nível da União Europeia. A questão da justiça fiscal, senhora deputada, sem dúvida, mas a senhora deputada pode dizer que este é o tempo de encarar de frente esta necessidade, pode e deve,
como há décadas que anda gente a dizer a mesma coisa. Há 20 anos aquele já era o tempo, há 10 anos já era o tempo. E o que é que se fez? Nós continuamos a ter vários países da União Europeia a praticar uma concorrência fiscal desleal, que são autênticos paraísos fiscais, levando daqui receitas que nos eram tão necessárias. Não é? Agora, isto não pode ser desculpa. Não é? Nós não podemos... Sim, senhora, vamos lutar por essa justiça fiscal, até através de uma ação coordenada dos vários Estados-membros, se necessário. Agora, isto não nos deve impedir, no plano nacional, de taxar as empresas que fogem para esses paraísos fiscais. Não é? Com outras, se não é de uma forma, pode ser de outra. A operação... determinados aspectos da operação dessas empresas. Se os lucros vão para outros lados, então que se chame essas empresas a dar o contributo devido de outras formas, e não é por falta de soluções. Tem sido mais por falta de vontade que isso não tem sido feito. Quanto a questões relacionadas, nomeadamente, com novos impostos sobre o setor digital, sobre o imposto sobre as transações financeiras. Há muito tempo que o defendemos, por exemplo, no caso deste último do imposto sobre as transações financeiras. Temos uma posição favorável também à adoção de novos impostos sobre empresas do setor digital. Defendemos, e aqui talvez haja uma diferença a outros que têm feito esta defesa também, nós defendemos que as receitas arrecadadas com estes impostos devam constituir receitas nacionais e não receitas da União Europeia. E que seja depois por via do reforço das contribuições nacionais que o orçamento da União Europeia seja reforçado. Ou seja, dos recursos próprios assentes em contribuições nacionais. E porquê? Isto está relacionado com aquilo que eu disse há pouco, porque isto é fundamental para assegurar a função redistributiva do orçamento. O princípio de contribuições nacionais, de acordo com aquela máxima de que quem mais ganha com o mercado único, com as políticas comuns, deve contribuir proporcionalmente mais também para o orçamento. Não tenho tempo senão para uma referência telegráfica à questão dos refugiados, para dizer que, de facto, aqui falta, são lastimáveis toda a ação e todas as políticas que têm sido postas em prática pela União Europeia neste domínio, tanto mais quanto a União Europeia tem, como sabemos, concebido as responsabilidades pelos focos de desestabilização que alimentou em países como a Líbia, como a Síria, tem concebidas, ou mesmo em África, tem concebidas responsabilidades nos fluxos migratórios que agora chegam à Europa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. É agora a vez de dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, eu começo por, mais uma vez, saudar o meu camarada deputado do Parlamento Europeu, João Ferreira, e valorizando aquilo que já foi também tratado nesta reunião, neste debate, acerca das várias questões. Portanto, há um seguimento aqui nas intervenções e nos temas. Eu retomava uma questão que há pouco foi abordada. Referiam há pouco aquela situação, na questão até colocada na pergunta do Sr. Deputado Sérgio Marcos, do PSD, aquela situação que é significativa, quase simbólica, do que tem sido a relação de tipo neocolonial nesta União Europeia. O Tribunal Constitucional alemão, fazendo uso da sua soberania nacional, acaba por dizer como é que isto se faz, como é que isto se deve fazer. Diz à União Europeia como se deve fazer, a União Europeia diz depois aos países menos poderosos, aos países periféricos, ao nosso país, como é que se faz? Mesmo que isso depois se tenha repercutido até em situações de ultrapassagem das próprias disposições constitucionais do nosso país, como se falava há pouco. Tem sido recorrente ao longo dos anos, e ultimamente aí estão outra vez, com toda a força, aquelas abordagens profundamente insidiosas de que hoje estamos cá para aceitar de uma forma submissa ou entusiástica, tanto faz, os ditames e as opções que são impostas no contexto da União Europeia ao nosso país, ou então somos isolacionistas e queremos cortar com as relações de cooperação e de solidariedade e somos de fechar o país sobre si mesmo, como se não houvesse outra hipótese.
Esta situação que nós estamos a verificar do ponto de vista do presente e do futuro, nas opções do ponto de vista da União Europeia e daquilo que está colocado relativamente à política económica, financeira, monetária, relativamente ao horizonte que temos neste momento para enfrentar, levantando ameaças mais graves, novas e mais preocupantes ameaças relativamente ao nosso futuro do ponto de vista da capacidade do Estado português neste contexto relativamente à sua própria condição financeira e à sua própria capacidade de defesa e desenvolvimento da economia e dos seus setores produtivos, levanta esta questão da própria capacidade de defesa do interesse nacional no âmbito desta moeda única e desta União Económica e Monetária. E eu gostava de colocar também esta questão, porque o próprio Primeiro-Ministro, António Costa, e muitos outros agentes políticos, e mesmo nesta videoconferência, o assunto voltou a aparecer. Isto agora, nesta encruzilhada, no limite, o que pode acontecer é, digamos, a desagregação da União Europeia, pode acabar a União Europeia, isto pode estar condenado ao fracasso e ao desaparecimento se não houver as posições e as decisões políticas que se impõem tomar face a este cenário em que o mundo, a Europa e o país estão confrontados. Bom, mas então, o que é que daí resulta? Que consequências é que esse raciocínio pode apontar? Fazemos como o Asterix, que tinha medo que o céu caísse em cima da cabeça? Ou enfrentamos o futuro e munimos-nos, enquanto país, enquanto povo, das salvaguardas, das medidas, da preparação e da análise relativamente àquilo que o futuro deve exigir da nossa resposta, da nossa intervenção, das nossas decisões? E, portanto, esta questão da preparação do país para os vários cenários que podem ser colocados e que devem ser colocados e estudados de uma forma séria, fundamentada e rigorosa, relativamente às questões que têm a ver, nomeadamente, com este aspecto da política da União Económica e Monetária, de uma opção e de uma moeda e de políticas monetárias que são um fato à medida de economias sedentárias como a Alemanha, como a Holanda, como a Áustria, como a Dinamarca, mas que são um colete de forças e têm sido um colete de forças para países como o nosso. Pode haver quem diga, bom, mas este colete de forças é ótimo para nos proteger do que aí vem. Mas o que é certo é que há uma decisão, há uma discussão que deve ser colocada relativamente a estas matérias da própria soberania nacional, com as várias implicações que coloca, desde logo no plano económico, no plano financeiro e no plano monetário. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Dou a palavra para responder ao deputado João Ferreira. Muito obrigado. Como imaginam, considero que são questões todas muitíssimo pertinentes, mesmo aquelas que não são fundamentalmente que não me são fundamentalmente dirigidas, eu subscrevo-as a todas, tal como as considerações que foram feitas, e eu sublinharia algumas delas neste sentido. Quando se refere, quando se caracteriza um certo funcionamento da União Europeia e da zona euro como tendo um certo recorte neocolonial, a caracterização é justa, é séria, é dura, mas creio que inteiramente justa. No fundo, nós estamos perante uma situação de funcionamento da União Europeia e particularmente da zona euro, caracterizada por um desenvolvimento desigual, por uma interdependência assimétrica, por uma expoliação de recursos do centro à periferia, é o que considero que acontece, seja por via das condições de financiamento a que há pouco aludi, com uma melhoria das condições de financiamento da Alemanha à custa dos países de periferia, seja por via até do que foi o funcionamento do mecanismo europeu de estabilidade. Na altura, o seu presidente, o alemão Klaus Regling, ele próprio disse que tinha sido o resgate aos países do Sul, tinha sido um muito bom negócio para a Alemanha e, portanto, não creio que seja uma caracterização exagerada. E creio que sim, é uma caracterização que exige uma postura que seja firme simultaneamente na procura de soluções no espaço europeu, mas que não abdique de fazer aquilo que é necessário fazer-se também no plano nacional.
Nós já percebemos como um país sobreendividado como é Portugal, agora como estava em 2010, 2011, 2012, deixado à mercê para o seu financiamento, para o financiamento das necessidades do Estado, deixado à mercê ou dos mercados financeiros e das atitudes de especulação que esses mercados entendam a cada momento fazer recair sobre nós, ou das instituições da União Europeia, em cujo funcionamento não vislumbramos nenhum mecanismo baseado genuinamente na solidariedade. Um Estado nestas condições enfrentará sempre maiores dificuldades, maiores obstáculos para defender os interesses do seu povo, para defender a sua economia, os seus setores produtivos. E nós não podemos ficar eternamente a reclamar aquilo que o BCE devia ou não devia fazer, sem cuidar das medidas, para que na ausência de uma atitude do BCE no sentido que nós defendemos, não seja o Banco de Portugal a fazer aquilo que passamos a vida a dizer que deve o BCE fazer. O deputado Bruno Dias disse, e com grande sentido de oportunidade, nós chegámos a um ponto em que, eu não sei se é a partir de um sentimento sério e grave do momento, se é a partir de mera figura de retórica, mas em que muita gente passou a pôr em causa a própria existência da União Europeia. Então, neste cenário, não é do mais elementar bom senso que o país acautele todas as situações possíveis? Se isto não é apenas desabafo retórico, então é a obrigação dos organismos do Estado acautelar todos os cenários. E já não vou, ainda antes de ir a essa possível desagregação da União Europeia, vou à necessidade de libertar o país de constrangimentos que hoje impendem sobre ele pelo facto de não dispor de soberania monetária. E pela necessidade, sim, de, pelo menos, estudar e preparar uma solução envolvendo os diversos órgãos do Estado nesse estudo e nessa preparação, para uma situação em que o Banco de Portugal se veja ou forçado, ou que seja interesse do país, que comece a fazer aquilo que o BCE não está na disposição de fazer, designadamente assumir a capacidade financiadora de último recurso das necessidades do Estado e, se necessário for, começar a emitir moeda. No mínimo, é da mais elementar responsabilidade num cenário em que pomos tudo isto em causa, que se acautelem estas soluções, que se estudem, que se preparem. Aliás, creio nos termos em que, pelo menos na anterior legislatura, o PCP propôs aí na Assembleia da República que fosse feito um estudo, uma preparação que envolvesse organismos do Estado, o Banco de Portugal e outros organismos, na elaboração e no estudo e na preparação desses cenários. A situação que vivemos reforça a necessidade dessa atitude. De outra forma, o país estará sempre maniatado e dependente de terceiros para fazer coisas que esses terceiros dão mostras de não querer fazer. E nós não podemos condenar o país a viver permanentemente com uma dívida elevada, com todos os constrangimentos que daí resultam, ou uma dívida ioiô, que ora sobe, ora desce, mas é tendencialmente elevada, com dificuldades na mobilização de recursos para o investimento público e tendo em conta até o papel de alavanca que esse investimento público tem na mobilização também de investimento privado, na resposta às necessidades de financiamento dos serviços públicos, com um permanente e crónico subfinanciamento desses serviços públicos, na valorização da produção nacional. Nós temos que acautelar. Se andamos há anos a dizer que as soluções deviam passar por isto, por aquilo e por aquilo outro, e eu aqui reconheço alguma, e vou concluir, Sr. Presidente, reconheço alguma bondade no posicionamento, por exemplo, se quiser, Sr. Presidente, da social-democracia europeia em relação a muitas mudanças que era importante fazer-se no funcionamento da União Europeia. Mas é confrangedora a solução de soluções alternativas fora de um quadro que não permite que essas soluções que são sistematicamente defendidas sejam postas em prática. E terminei. Muito obrigado, Eurodeputado João Ferreira. Muito obrigado pela sua intervenção. E para concluir esta audição e o ciclo de perguntas, vou dar a palavra ao deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS. Tem a palavra, por favor, até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Eurodeputado João Ferreira
não vou fazer aqui o contraponto daquilo que foi o momento anterior, com as perguntas do Sr. Deputado Bruno Dias e a resposta concordante do Eurodeputado João Ferreira, que é óbvio, que são do mesmo partido. Acho que, como disse na audição da Eurodeputada Marisa Matias, a questão aqui não é estarmos a confrontar as nossas posições político-partidárias, é compreendermos como é que Portugal, no contexto da União Europeia, pode efetivamente afirmar aquilo que são interesses que são comuns e que, independentemente daqueles em que tenhamos divergência, há alguns em que temos convergência e que é importante saber efetivamente aquilo que, do ponto de vista europeu, pode ou não ser conseguido. E eu volto às questões que coloquei há pouco. Tenho muitas reservas ao otimismo que em Portugal se vive relativamente à resposta europeia. Já vi este filme dos dois lados. Já vi o filme do otimismo português perfeitamente desprovido de sustentação e já vi o filme também de uma resposta europeia que se vai arrastando, que se afirma competente e que demora e muitas vezes não chega a ter efetivamente consequências que sejam consequências que façam a diferença num contexto de países, e aí tenho que o dizer também, de países que abdicam de parte da sua soberania para, num contexto comum, conseguir encontrar melhores soluções para os seus problemas. E, portanto, é daí que nós temos que partir. E eu vou às perguntas concretas, ser muito objetivo e ocupar pouco tempo. Quadro financeiro plurianual, concordo com a perspectiva de que nós não podemos separar o orçamento do fundo de recuperação. Não podemos andar nessa lógica tecnocrática de discussão em que, no fim, ninguém sabe o que está a discutir, quando o óbvio é nós temos que discutir os recursos da União e discutir como é que esses recursos são distribuídos pelos países e também, naturalmente, como é que são recolhidos. Isso tem a ver com o aumento da nossa contribuição, como o João Ferreira já referiu, e isso também não é nada irrelevante, o aumento das contribuições nacionais, a forma como é feito, a forma como, no caso de impostos a que nós nos opomos, como é que esses impostos, se vierem a existir, mesmo com a nossa oposição, como é que vão ser arrecadados. Tudo isso são questões relevantes. Eu aqui ia colocar uma nesse contexto. Como é que nós conseguimos passar de um quadro financeiro plurianual que era mau, que nós rejeitávamos, que não assegurava o interesse nacional, que não respondia àquilo que são as necessidades de Portugal, para uma resposta de um fundo de recuperação que cai em cima da grelha do quadro financeiro plurianual, que até agora não garantiu que nenhum dos critérios que estavam definidos para o quadro financeiro plurianual, para a afetação de recursos no quadro financeiro plurianual, por exemplo, na PAC, para problemas sérios relativamente à PAC, quer ao segundo pilar, quer às percentagens de copagamentos, de garantias que nós não tínhamos e contra as quais estávamos, e agora, porque há um fundo de recuperação em cima do quadro financeiro plurianual, parece que os problemas estruturais do quadro financeiro plurianual desapareceram todos. E, portanto, o que eu pergunto ao João Ferreira é se há, de facto, alguma realidade nesta discussão que me tenha escapado e que garanta que a simples introdução de um fundo que naturalmente aumenta os recursos disponíveis, mas se eles continuarem a ser afetados com os mesmos erros que estavam previstos para o quadro financeiro plurianual, não nos dão garantia nenhuma de que essa resposta seja aquela de que precisamos. Depois, a mesma coisa relativamente ao SURE, porque aquilo que se prevê de resposta através deste programa, ainda que seja essencialmente através de subvenções geridas com políticas públicas dos países, estes programas têm um quadro comum, têm orientações globais, têm regras. E, portanto, o que eu pergunto também é se haja alguma clarificação dessas regras que nos garanta que aquilo que Portugal vai aplicar poderá efetivamente ser aplicado no sentido daquilo que são as nossas necessidades e não no sentido de um programa feito em Bruxelas à imagem daquilo que são as necessidades, eventualmente, de outros e não necessariamente as nossas. E, portanto, a minha pergunta resume-se facilmente em perceber onde é que se baseia o otimismo existente em relação à resposta europeia e, em concreto, o que é que cada uma das medidas que estão a ser tomadas neste momento garante a Portugal
um cenário melhor do que aquele que existia pré-crise e pré-Covid. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Utilizou os 5 minutos rigorosamente e dou assim a palavra ao Eurodeputado João Ferreira para, com as suas respostas, encerrar esta audição. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deputado João Almeida, acho que a sua falta de otimismo é inteiramente justificada, de resto, creio também não ter encontrado grande otimismo deste lado. Em relação ao QFP, eu creio, e se me é permitido o abuso, dirigir uma recomendação muito forte à Assembleia da República. Eu acho que isto é algo para que os senhores deputados terão que olhar com muita atenção mesmo. Ou seja, escrutinar o quadro financeiro que aí há de vir, do ponto de vista do ganho líquido de verbas para Portugal. Olhando para os programas de gestão partilhada, esses interessam fundamentalmente num primeiro plano, gestão centralizada devem ser encarados num segundo plano, olhando para os fundos estruturais e de coesão, para o envelope financeiro nacional, somando-lhe o que possa vir do Fundo de Recuperação. E eu não dou por garantido, Sr. Deputado, que venha por essa via um aumento dos recursos disponíveis. Veremos. Somemos Fundo de Recuperação e orçamento, coesão, fatia da coesão no orçamento e façamos as contas a 7 anos. Olhemos para isso, descontemos a contribuição de Portugal, e eu sublinho isto, descontemos a contribuição nacional e comparemos isso com o quadro financeiro atual e pelo menos os 2 anteriores. Eu temo que nós possamos estar, em termos líquidos, aquilo que Portugal vai receber da União Europeia nos próximos 7 anos, que possa ser substancialmente inferior, sublinho, àquilo que recebemos nos quadros financeiros anteriores e mesmo no atual. Como digo, veremos em que medida esta nova situação, esta era uma preocupação que tinha antes de ter surgido esta ideia do plano de recuperação, que mantenho apesar de tudo, e que vos sugiro e recomendo que, na altura da apreciação desses instrumentos, que as contas sejam muito bem feitas, porquanto nós podemos não está afastada a possibilidade de Portugal ter um corte substancial nas verbas a receber. Até porque isto se relaciona, a perspectiva de enfraquecimento relativo da coesão se relaciona com regras de utilização dessas verbas que são cada vez mais restritivas. Elas já foram sendo mais restritivas ao longo do tempo e a regulamentação que está neste momento a ser preparada dos fundos estruturais acentua esse caráter restritivo, por exemplo, por via de objetivos de concentração temática que, de alguma forma, cativam imediatamente a utilização de uma grande parte das verbas disponíveis da coesão para determinadas finalidades. E que são finalidades, genericamente alinhadas com prioridades ditas europeias, mas o europeias eu diria que são prioridades muito mais alemãs do que portuguesas. E, portanto, se me é permitido, recomendo-vos este escrutínio muito sério do que aí vem de quadro financeiro mais plano de recuperação. Nestas circunstâncias, e não sendo otimista relativamente ao que por aí possa vir a este respeito, este é um momento em que o governo português deve também procurar associar esta discussão a outras discussões, que não tendo diretamente que ver com o quadro financeiro plurianual, acabam por estar relacionadas com ele, e que têm que ver com as condições de utilização das verbas, por um lado, e da margem que é garantida ao país, se não para utilizar recursos da União Europeia, pelo menos os seus recursos próprios. Este é o momento para nós trazermos para cima da mesa. Quer dizer, se não nos dão mais recursos que eram inteiramente justos e necessários nesta altura, por exemplo, da política de coesão, então pelo menos que permitam que mobilizemos de uma ou outra forma os recursos nacionais. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer, por exemplo, legislação como a governação económica, como o semestre europeu, como o Pacto de Estabilidade, como o Tratado Orçamental, que restringem fortemente a capacidade de utilização de recursos próprios. E atenção, não menosprezem esta possibilidade. É que Portugal, no último quadro financeiro que termina este ano, recebeu qualquer coisa como 25 mil milhões de euros da União Europeia em fundos estruturais e de investimento e verbas da PAC, mas
pagou muito mais do que isso em juros da dívida para países da União Europeia e em saída de capitais do país por via de distribuição de lucros e dividendos para esses países. Então não menosprezemos a capacidade de criação de riqueza nacional e a necessidade de utilização dessa riqueza criada no país de uma forma mais liberta dos constrangimentos que a União Europeia nos impõe por via dessas legislações. A governação económica, semestre europeu, pacto de estabilidade e tudo isso. Não é? Derrogações também no plano, por exemplo, de algumas políticas comuns. É este o momento para exigir também, por exemplo, no que vier a ser a futura PAC, questões que nós estamos a exigir há muito tempo, como finalmente uma distribuição justa e igual dos pagamentos pelos países, não é? Que persistem em inaceitáveis desigualdades, ou outras derrogações, nomeadamente aquelas que eu há pouco referia, medidas inteligentes de defesa dos setores produtivos nacionais. As derrogações não são uma originalidade os maiores conhecedores disto saberão certamente que a legislação, a começar nos tratados, estão pesados de derrogações para atender a este ou aquele interesse específico deste ou daquele país. Não era só o Reino Unido, são vários. Por que não fazer também, seja a esta altura, também, se necessário, nós fazermos uso dessa possibilidade de derrogações em legislação variada que atendam à nossa situação específica. Para terminar, Sr. Deputado, não queria deixar de lhe dizer alguma coisa sobre o SUR, e isto é muito rápido da resposta, porque eu creio que a resposta vai no sentido daquilo que o Sr. Deputado dizia na intervenção que o ouvi fazer quando da audição à deputada Marisa Matias, dizendo que não acreditava muito que fosse isso, mas eu creio que é mesmo isso, salvo melhor opinião. O SUR permite uma utilização, uma grande latitude, uma grande margem de utilização basicamente dos Estados. O SUR determina as condições de constituição do fundo, determina como é que aquilo funciona do ponto de vista do empréstimo e da constituição das garantias. Agora, cada um, neste caso, cada um, de facto, pode utilizar mais ou menos como quiser, pelo menos de acordo com a leitura que fazemos. No caso de Portugal, infelizmente, até parece que vai ser utilizado da pior forma possível, que é para financiar esquemas de layoff, ou seja, esquemas de redução do tempo de trabalho, mas que estão associados a uma quebra do rendimento dos trabalhadores, quando outros países estão a usar isso para financiar esquemas de trabalho horário reduzido, mas que não determinam uma redução do rendimento dos trabalhadores e, portanto, o SUR é usado para, no fundo, manter os salários. Não parece ser isso que se vai fazer em Portugal, mas, no fundo, as duas utilizações, de acordo com a interpretação que fazemos, são possíveis neste momento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa por muito obrigado. Ultrapassar dos tempos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ouvimos-lo com toda a atenção e agradeço uma vez mais a sua disponibilidade e a sua prestação, que foi muito útil em termos informativos e que nos permitiu ter uma perspectiva mais correta do seu ponto de vista e do Partido Comunista Português quanto às políticas europeias. Eu penso que estas audições, mais uma vez, vieram de encontro às nossas expectativas e demonstraram quão importante é mantermos este contacto regular entre os deputados nacionais, neste caso da Comissão dos Assuntos Europeus, e os deputados europeus, em particular os portugueses. Foi uma audição que creio útil para todos, pelas informações que nos trouxeram e pela pluralidade de opiniões que foi possível aqui expressar uma vez mais. Portanto, caros colegas, com esta audição do deputado João Ferreira está concluída esta nossa reunião. Voltaremos a encontrar-nos na próxima terça-feira, dia 12, ainda nestes moldes, para ouvirmos o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros sobre a problemática dos refugiados, nos termos em que ela nos foi colocada pelo requerimento do Bloco de Esquerda sobre essa matéria. Desejo a todos um resto de um bom dia, um bom fim de semana, com votos de muito boa saúde e, se não houver nada em contrário, até à próxima terça-feira. Muito obrigada. Adeus, Sr. Presidente. Obrigado. Bom fim de semana. Obrigada. Obrigada a todos. Bom fim de semana. Muito obrigado.